Olá, eu sou o Dr. Paulo Laredo, médico angiologista e cirurgião vascular há 17 anos. E hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta muito interessante da ciência vascular, talvez uma das mais importantes dos últimos anos. Porque durante muito tempo nós acreditamos que a doença venosa começava quando apareciam os varizes vazios, mas hoje sabemos que isso não é verdade. E para explicar isso eu vou usar uma parábola muito simples, a parábola da semente. Imagine que você decide plantar uma mangueira no quintal da sua casa, uma árvore. No dia em que você coloca a semente na terra, a árvore já existe? A maioria das pessoas iria responder que não. Mas a resposta correta é sim, ela já existe, só ainda não podemos vê-la. Ainda não existe tronco, não existem folhas, não existem frutos, mas o processo da árvore já começou ali debaixo da terra. Ela apenas está escondida. Agora pense comigo, quando a mangueira finalmente aparece para fora da terra, ela começou naquele dia? Também não. Ela começou muito antes, enquanto ninguém via, enquanto tudo acontecia, os processos químicos debaixo da superfície. E é exatamente isso que acontece com a doença venosa que esse estudo recente mostrou. Durante muitos anos, nós observávamos apenas as pernas, os vasinhos, quando estouravam as veias, aquelas veias mais saltadas que chamavam a atenção. O inchaço, mancha, ferida, quando alguma coisa externa acontecia. Mas hoje nós entendemos que tudo isso é apenas parte visível da árvore. A doença começou muito antes mesmo. E aqui está a grande descoberta. Existem pacientes que ainda não têm varizes aparentes, mas já apresentam os sintomas da doença. Peso nas pernas, cansaço nas pernas, queimação, sensação de pernas cansadas no final do dia, desconforto, quando fica muito em pé dói as pernas, tem cãibra noturna principalmente. Doutor, não é dor, mas é uma agonia na perna. Essas pacientes muitas vezes fazem ultrassom e o exame vem normal. Então elas escutam algo assim, você não tem nada. Ou então, isso é da idade. Ou então tá ficando muito tempo em pé, isso é normal, mas a ciência começou a mostrar que não necessariamente é normal. Hoje sabemos que existe uma fase muito precoce da doença venosa, uma fase onde os sintomas aparecem antes das grandes e pequenas varizes, antes até do inchaço, antes de mancha, antes das complicações. É como se aquela sementinha já começasse a germinar debaixo da terra. Você ainda não vê a árvore, mas ela já começou. Isso muda completamente nossa forma de enxergar a doença. Porque a pergunta deixa de ser, você tem varizes visíveis? Você tem vasinhos? E passa a ser, você já está apresentando sinais de que a doença está começando? Olha só a diferença. Agora imagina um agricultor, ele percebe que uma plantação está começando a adoecer, ele vê pequenas alterações nas folhas, pequenos fungos, o solo está um pouquinho diferente. Sinais iniciais. O que é mais inteligente? Esperar a plantação inteira adoecer? Ou agir cedo? E a resposta é óbvia, agir cedo. E é exatamente isso que estamos aprendendo na medicina vascular. A doença venosa, as varizes, não surgem da noite para o dia, não é do nada. Ela é um processo, é uma construção, é tijolinho por tijolinho, uma sequência de eventos, fatores genéticos, hormonais, estilo de vida. Então, primeiro a gente sabe que aparecem as alterações microscópicas, depois a alteração da circulação, depois a inflamação, depois que alteram as pequenas válvulas, e aí que surgem os sintomas, depois estouram os vasinhos e as varizes. Por fim, vem o inchaço, mancha, complicação. Então, vocês percebem que a árvore cresce aos poucos? Ninguém acorda um dia com uma úlcera na perna venosa. Ela foi construída ali ao longo dos anos. Isso nos leva para um segundo exemplo, que é o da colheita. Existe uma lei universal. Tudo que é plantado é colhido. Então, você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Existe um processo, existe um desenvolvimento, um amadurecimento. Com a doença venosa acontece a mesma coisa. Então as complicações são a colheita, mas existe uma semeadura que acontece muitos anos antes. Quando a paciente ignora os sintomas, quando passa anos sofrendo com peso nas pernas. Doutor, é normal inchar minha perna. Eu já estou acostumado, eu faço drenagem, é normal eu sentir dor. Então quando ninguém explica que aquilo pode representar o início de uma doença venosa, a boa notícia é que quando indicamos cedo, aí a gente tem a oportunidade de agir e indicar qual o melhor tratamento para evitar as varizes. Reduzir períodos longos em pé, fazer atividade física, acompanhar a parte nutricional. Em alguns casos tem alguns medicamentos que os estudos comprovam que até melhoram e evitam a progressão da doença. Então, a paciente deixa de acreditar que aquilo é coisa da cabeça dela e de se acostumar com o que não é normal, gente. Quando, na verdade, existe uma explicação. Talvez você esteja assistindo o vídeo pensando, doutor, então eu tenho peso nas pernas, dor no final do dia e não tenho grandes varizes. Isso não significa que você não tem doença venosa. Significa que vale a pena investigar. Então, onde há fumaça, há fogo. Procure um angiologista. Eu costumo sempre falar que o normal é você não sentir nada nas pernas. Esse é o projeto inicial que Deus fez. Então, se você sente alguma coisa, doutor, não é dor, é um cansaço, doutor, é um peso, é um incômodo, eu nem sei o que é, uma agonia. Isso já é o alerta do carro ligado. Então, teu corpo ele é uma máquina. Quando tem um alerta, mas o carro continua rodando, você tem duas opções. Você pode parar no mecânico e ver o que é aquilo, ou você pode continuar rodando e lá na frente aquilo estourar o motor. E essa talvez seja a principal mensagem do vídeo. As varizes não começam quando você vê as varizes com teus olhos. Assim como a árvore da mangueira não começa quando você vê o tronco. Tudo começa antes, no solo, escondido, debaixo da superfície. E quanto mais cedo entendemos isso, maiores são as chances de cuidarmos da saúde das pernas antes que a doença avance e tua perna fique toda manchada e você não tem outra opção se não usar calça, se não esconder. Aí já são os frutos. Só que a gente tem condições sim de agir na raiz, na semente, eliminando o mal pela semente. E muitas vezes as pessoas só se incomodam com o que os olhos enxergam.
ignorando a semente antes dela germinar. Bem, um grande abraço, essa foi a mensagem final. Se você sente alguma coisa nas pernas, se você sofre de doença vascular, você já precisa me seguir para ver mais conteúdos como esse. Encaminhe esse vídeo para quem sofre também com essa doença e juntos possamos evitar cada vez mais e prevenir a doença da circulação.